Chegamos no capítulo 2, episteme como estrutura do pensamento de uma época. Então, continuando aqui Foucault, o que é episteme para Foucault? Ele foi um filósofo francês do século XX, deu ao termo episteme um novo significado. É o seguinte, é um conjunto, né? Para ele, a episteme é um conjunto invisível de regras, práticas e de discursos que define o que pode ser considerado como conhecimento verdadeiro em um determinado tempo histórico. E, em vez de buscar a verdade, Foucault ele quer entender como e por que certos saberes são aceitos como verdadeiros em diferentes épocas. Então, por que na Índia as pessoas não se alimentam da carne da vaca, né? Por quê? Qual é a verdade nisso? Qual é o sentido disso? Qual é o saber disso? Então, Foucault ele quer saber por que aquela sociedade não se alimenta daquele tipo específico de carne. O que está por trás disso? Qual é o saber? Qual é a verdade disso aí, né? Isso vem de que época? E por que ainda permanece até hoje? Será que isso continuará assim por muito tempo? Será que um dia as pessoas deixarão de seguir essa regra e irão começar a consumir a carne bovina, né, a carne da vaca? Então, para isso, precisa se entender os porquês, tá? Olha que interessante também. A gente tem aqui no nosso livro-texto uma tabelinha que ela vai elucidar para nós a época, a episteme dominante e o que era considerado saber legítimo, tá joia? Então, da episteme medieval até a moderna, com exemplos históricos aqui para nós. Primeiro, da Idade Média, né, a época Idade Média. Qual que era a episteme dominante? Era a revelação divina e a teologia, nós falamos isso no capítulo 1. O que é considerado saber legítimo? Os escritos sagrados, os dogmas, a autoridade da igreja. Então nós temos a Idade Média, a época, nós temos a episteme dominante, a revelação divina e a teologia, e nós temos como base os escritos sagrados, dogmas e autoridade da igreja. Época, nós temos o Renascimento, a episteme dominante, analogias, correspondências, símbolos. Qual é a base? A natureza como reflexo do divino. Nós temos a era clássica do século XVII até o século XVIII, episteme dominante. Classificação, ordem, razão, matemática, o que é considerado saber legítimo, ciências naturais, taxonomias, lógica normal. Taxonomia seria uma estrutura, tá, gente? Baseado aí nesse saber, então, um conhecimento bem estrutural. Modernidade, século XVIII ao século XX, produção, trabalho, vida, linguagem, essa é a episteme dominante. O que é considerado saber legítimo? Economia, biologia, gramática, ciências humanas, enfim. Então veja que a episteme ela vai mudando de acordo aqui com a época, né? E por isso que Foucault ele teve esse olhar bem cirúrgico para identificar que a episteme não é por si só um conhecimento concreto, ela vai além disso. O que é concreto hoje pode não ser mais concreto amanhã, tá? Agora, olha que interessante as características da episteme segundo Foucault. Histórica, cada época tem sua própria episteme. Invisível, as pessoas vivem dentro dela sem perceber. Excludente, determina o que pode ou não ser dito. Arqueológica, só pode ser analisada retroativamente, escavando os discursos. Então, essas regras que as pessoas vivem hoje, muitas pessoas estão vivendo regras que nem elas sabem que existem, né? Eu estou falando aí dentro de uma episteme geral de vivência das sociedades, até aquelas que não são consideradas aí tão evoluídas no conhecimento. Não estou dando uma aqui de eurocentrista, né? Que conforme eles dominavam o mundo e achavam que eles eram o centro de tudo. Mas tem sociedades ainda que são bastante atrasadas no saber jurídico, no saber dos direitos humanos, enfim. Então vamos aplicar aqui isso a João Calvino, tá joia?
Ao estudarmos Calvino, podemos perguntar qual era a episteme de sua época, que tipo de saber era conceito como verdadeiro no século XVI. Como a reforma protestante propôs uma nova estrutura do saber teológico, moral e social. A proposta desse mini-curso é justamente mostrar que Calvino participa de uma ruptura epistêmica, rompendo com a centralidade da Igreja Católica como mediador do saber e colocando as Escrituras e a razão iluminada pela fé como novo eixo do conhecimento e da ordem social. Então, é essa ruptura. Calvino ele vem para romper com a episteme da Idade Média e também ele vem bloquear que a episteme humanista ela venha causar, né, algum problema para o conhecimento que estava sendo ali desenvolvido. Qual conhecimento que é? A sistematização da fé reformada. Então, Calvino é um grande sistematizador. Como eu disse aqui, de notório saber jurídico, né? Ele estudou direito. Então, ele vai saber sistematizar de uma forma bem racional ali a sua obra magna, né? Que é as Institutas da Religião Cristã. Então, ele não vai perder a espiritualidade, mas ele também não vai perder a razão. Então, ele vai sistematizar de uma maneira bem concreta. E isso, eu não posso falar que Calvino estava pensando em episteme, eu não acredito nisso. Mas, sabendo ou não, o que ele estava desenvolvendo foi uma base muito sólida para a construção de uma nova ordem social no mundo inteiro, principalmente no Ocidente, porque ele vai afetar a educação, ele vai afetar a cultura, ele vai afetar a economia, ele vai afetar a própria igreja, no sentido de rupturas. Então, Calvino, ele, na verdade, está trazendo uma episteme baseada na teocentricidade, que a gente vai falar logo mais, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta aí com o capítulo 3, último capítulo do módulo 1, justificativa metodológica para usar o conceito em Calvino.